E partimos já para a análise com o nosso convidado analista político António Santa Clara. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Há agora uma nova declaração de interesses entregue por Luís Montenegro. Parece que há sempre novos dados, que se trata de uma matriosca. É uma campanha refém de toda esta polémica que envolve a empresa de familiar de Luís Montenegro. Há o receio de que os próximos dias sejam só focados nisso? É possível que sim, até porque a campanha faltam mais sensivelmente 2 semanas para que a campanha termine, para que chegue o dia das eleições. Mas eu recordo-me que nós tivemos há pouco tempo aqui em Madalena a falar e falávamos sobre os partidos que diziam não querer uma campanha centrada sobre a Spinum Viva e sobre a empresa da família de Luís Montenegro. Acontece que hoje em dia, com a velocidade a que correm as notícias, o Primeiro-Ministro fez saber que não tinha dado a indicação de que tinha entregue novos dados da entidade da transparência, até porque eles foram pedidos pela entidade da transparência e Luís Montenegro teria um prazo para entregar esses mesmos dados. A Comissão de Transparência do Estatuto dos Deputados tem acesso imediatamente a esses dados e, curiosamente, assim que os dados caíram na entidade da transparência, vieram e tornaram-se públicos, quando tinham a obrigação de ficar 30 dias em sigilo. E, aliás, também ouço dizer o Partido Socialista que os dados seriam automaticamente públicos passados 30 dias. Um cidadão comum, para ter acesso a esses dados, tem que fazer um requerimento. O requerimento tem que ser aceito e, aliás, a entidade para a transparência, e bem, divide entre uma área que é pública e uma área que é privada relativamente aos dados que são fornecidos pelos políticos. E a área que é pública para que um cidadão normal tenha acesso, tem que fazer um requerimento, o requerimento tem que ser aceito, depois para aceder à informação. Portanto, muita da informação que se diz pública só é tornada pública pela comunicação social, o que, aliás, dá uma responsabilidade muito maior à comunicação social, porque permite escolher entre aquela informação que quer ser divulgada e a informação que não quer ser divulgada. E eu ouço o Partido Socialista fazer uma campanha baseada na Spinum Viva, que é isso que está em causa. E, entretanto, desde que começou o caso da Spinum Viva, Pedro Nuno Santos mentiu descaradamente já 3 vezes. Uma em relação ao facto da criação da empresa, porque mentiu ao dizer que a empresa tinha sido criada após a nomeação de Luís Montenegro para Primeiro-Ministro. Mentiu também relativamente ao facto de Luís Montenegro ter feito saber a público a indicação de novos clientes da Spinum Viva e mentiu no debate, e lembro-me até das palavras de Pedro Nuno Santos a dizer que era inaceitável que Luís Montenegro tenha feito isso na véspera do debate. Alegadamente o Partido Socialista saberá mais desse assunto do que propriamente o Partido Social Democrata, até porque o Primeiro-Ministro disse que não queria sequer que a informação fosse pública, e mentiu uma terceira, só para dar este ponto, mentiu uma terceira vez a dizer que o Primeiro-Ministro violou a Constituição, em que não estava em exclusividade de funções. Isto é grave quando o líder da oposição faz uma acusação gravíssima ao Primeiro-Ministro, que é a terceira maior figura do Estado, que violou a Constituição. O Primeiro-Ministro teve em exclusividade, a empresa já não era de Luís Montenegro, e há uma enorme discussão relativamente à passagem da empresa para o nome da mulher, e já vários advogados vieram dizer que essa passagem era válida e era perfeitamente atendível. E, portanto, Pedro Nuno Santos já mentiu descaradamente 3 vezes sobre a Spinum Viva, embora ter dito que ultimamente não queria falar da Spinum Viva, queria falar do país. Mas a verdade é que vamos a eleições pelo caso da Spinum Viva, por isso era impossível que este fosse um assunto que ficasse de parte, por exemplo, dos debates, como aconteceu entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Mas quem desejou que a campanha não tivesse Spinum Viva foram os partidos. Alegadamente, nós estivemos aqui a discutir, lembro-me perfeitamente, temos falado que os partidos queriam falar do país, queriam esquecer a Spinum Viva. Esquecer no sentido de primeiro plano, porque queriam falar das propostas para o país e não propriamente da empresa de Luís Montenegro, porque não é isso que define a campanha eleitoral para as próximas eleições legislativas. Portanto, o PS vai continuar a insistir na ética, é isso que me diz, António Santa Clara? Que não haja dúvida nenhuma. Aliás, a atuação do Partido Socialista tem sido sempre essa. Pedro Nuno Santos faz questão de tocar sempre no assunto, levou o assunto para o debate. Também acho que era inevitável que o assunto não fosse tocado no debate, mas levou o assunto para o debate. Nas declarações públicas que tem feito durante a campanha eleitoral, tem tocado sempre no assunto. E os feitos deste governo vai ser capital suficiente para a campanha do PSD e do CDS?
Bom, eu acho que os feitos do Governo foram em 11 meses, mais ou menos, a resolução dos problemas que o Governo de António Costa deixou para que o próximo Governo Não houve sequer tempo resolvesse. para desgaste do Governo, nem para alterarem agora o programa Não houve, eleitoral. mas o Partido Socialista aquilo que tem feito é tentar desgastar o Governo através da campanha tóxica que tem feito relativamente à volta da empresa Spinum Viva. E isso claramente desgasta o Governo, mas eu não sei se tira ganhos políticos para o Partido Socialista. Eu não sei se o Partido Socialista tem ganhos políticos com isto, porque repare bem, eu ouvi o diretor, o diretor executivo do Observador dizer que na altura de Pedro Nuno Santos, quando era ministro, demorou 4 anos a entregar uma declaração que também tinha a obrigatoriedade de entregar. Demorou 1 ano e meio para entregar uma declaração da venda do carro de alta cilindrada. Portanto, o Partido Socialista não pode estar a olhar para o Primeiro-Ministro Luís Montenegro a acusá-lo de não entregar os dados que deveria ter entregado há 1 ano, quando o próprio Partido Socialista, o próprio líder do Partido Socialista, fez exatamente a mesma coisa. E mais, Pedro Nuno Santos tocou no nome de Pedro Cisa Vieira no debate com Luís Montenegro. Pedro Cisa Vieira era sócio-gerente de uma empresa quando estava no Ministério da Economia. Isso sim era violar o regime de exclusividade de funções, que isso sim põe em causa a exclusividade de funções do ministro. E Pedro Nuno Santos, na altura que estava no governo, ninguém soube de uma revolta exatamente na mesma medida em que tem feito relativamente a Luís Montenegro. E mais, por exemplo, vejo agora, já que se conheceu, já que foi dada pública a informação, já que se conheceu quais são os novos clientes da Spinum Viva, há agora um rodopio de notícias relativamente a contratos públicos que remontam até ao governo de Passos Coelho, nem sequer têm rigorosamente... E na altura, recorde-se, que nem sequer havia Spinum Viva. Remontam ao governo de Pedro Passos Coelho, passou pelo governo de António Costa e continua no governo de Luís Montenegro. E depois disso houve um aproveitamento por parte dos partidos da oposição dos contratos que vieram a público que essas empresas tiveram com o Estado. Ora, eu recordo que a ministra Ana Abrunhosa era responsável pelas entidades da gestão dos fundos comunitários. E o marido da Ana Abrunhosa, da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, do governo de António Costa, recebeu fundos comunitários. Quer dizer, eu vejo os partidos da oposição indignadíssimos com o facto das empresas a que Luís Montenegro prestou assessoria enquanto estava na Spinum Viva terem contratos com o Estado e depois o Partido Socialista é incapaz de olhar para dentro, para fazer uma autocrítica relativamente àquilo que foram os últimos anos. E note-se que a ex-ministra Ana Abrunhosa está indicada para ser candidata do Partido Socialista à Câmara de Coimbra. Portanto, não vejo rigorosamente nenhum incómodo do Partido Socialista com isso. Entretanto, está em curso uma averiguação preventiva, mas sem conclusões. Devíamos, neste momento, perceber se há ou não, entretanto, a abertura de um inquérito judicial. Seria importante neste a informação momento de que é campanha? pública é que houve já uma averiguação preventiva por parte do Ministério Público a Luís Montenegro, assim como foi aberta uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos, o que também não deixa de ser curioso que essas averiguações preventivas teriam a obrigatoriedade de ser sigilosas e vieram a público para a comunicação social. O que também é de notar relativamente aos tempos que nós vivemos hoje em dia, da incapacidade das pessoas de manterem algo que é sigiloso em sigilo. E, portanto, eu acho que Mas eu gostava de ver o Ministério Público fora da deveria haver campanha. buscas e tentar perceber de onde é que saiu esta fuga de informação por jornalistas, como defendeu um deputado do PSD. Eu acho que neste momento, como a informação deveria ser sigilosa, o mal está feito. Vamos ser sinceros, o mal está feito. Mas é relativamente claro que deveriam apurar as responsabilidades de quem fez a fuga de informação. Não só esta, como também tantas outras que acontecem no Ministério Público e que saem para a comunicação social. Esta tem um impacto maior, claramente, porque estamos em vésperas de eleições e em plena campanha eleitoral, e esta informação não poderia ter saído até o fim de 30 dias, ou... salvo melhor opinião, depois também entramos numa dicotomia em que há um entendimento que esta informação seria sempre da área pública e outros que entendem que esta informação seria sempre da área privada. E, portanto, alguém que não tem a capacidade de olhar para o regime jurídico e para todas as leis que contornam esta situação, torna-se difícil acompanhar e acompanhar perde-se claramente o fio à meada. Eu tentei, por exemplo, ir à procura de todos os detalhes e é impossível.
alguém que não tem formação jurídica é impossível acompanhar e perceber de que lado é que está a razão. António Santa Clara, muito obrigada por ter estado connosco e um bom fim de semana.